A palavra que eu mais vou repetir aqui ao longo dessa apresentação vai ser integração. E vocês vão ver que os julgados, a doutrina, quando se fala, né, em saneamento e recursos hídricos, a palavra-chave é integração. E aí eu venho com essa integração desde o conceito, tá? Do conceito do que se chama direito das águas. A gente viu na primeira aula, né, que alguns defendem a autonomia, em Portugal já se defende a autonomia até à luz do direito ambiental, mas aqui eu volto a dizer, eu particularmente me filio àqueles que tratam, né, a tutela dos recursos hídricos dentro do direito ambiental, sem prejuízo, né, do diálogo de fontes com a Constituição, obviamente, com o direito constitucional, todos têm, com o direito administrativo, principalmente, e outros ramos. Tá? Mas dentro do que se denomina direito das águas, eu trouxe um conceito da professora Maria Luísa Machado, naquela primeira aula, e agora eu vou aqui, né, cotejar com alguns elementos do saneamento e de alguns serviços específicos do saneamento, ou componentes, como alguns dizem. Então, naquela oportunidade foi dito, né, que o direito das águas seria o conjunto. A professora fala de normas e princípios, eu prefiro falar conjunto de normas, porque normas se dividem em normas regras e normas princípios, o que vai mudar é a técnica legislativa, uma mais aberta, outra mais fechada. Então, um conjunto de normas que disciplinam o domínio, as competências, e agora eu destaco o gerenciamento das águas, visando o planejamento dos usos, a conservação e a preservação, assim como a defesa de seus efeitos danosos, antrópicos ou não. Então, quando se fala em gerenciamento das águas e conservação e preservação, é inevitável a gente não trabalhar com a política de esgotamento sanitário, né? O lançamento de efluentes, principalmente quando não tratados, influencia a conservação e a preservação e, por sua vez, deve ser objeto do gerenciamento das águas. Isso tem tudo a ver, né, com o artigo 3º, inciso 1, que fala da Lei 9433, que é uma diretriz geral da política de recursos hídricos, a gestão sistemática dos recursos hídricos sem dissociação da quantidade e da qualidade. Segunda parte que eu destacaria, né, planejamento dos usos. A gente viu na primeira aula que existem usos múltiplos, irrigação, indústria, mas principalmente o abastecimento humano. E o planejamento do uso, dentro desse mosaico, ele deve priorizar. A gente viu que tem aquela discussão se é só em situação de escassez ou se há uma primazia axiológica do direito ao abastecimento humano. Eu me filio a essa segunda corrente, que há uma primazia, sim, até à luz da dignidade da pessoa humana. Então, o planejamento dos usos contempla o uso para abastecimento humano. E, por fim, né, e quando eu falo em abastecimento humano, eu me refiro também ao serviço específico de abastecimento. E, por fim, do conceito da professora Maria Luísa, ela fala defesa de seus efeitos danosos. E eu gosto dessa parte final, porque ela remete aos eventos hidrológicos extremos, inundação e seca, mas quando a gente fala de inundação, a gente tende a pensar muito, né, só nos deslizamentos, às vezes confunde o conceito. É óbvio que deslizamento é uma coisa, inundação e enchente é outra, mas a gente pouco lembra da drenagem. E a drenagem, existe a microdrenagem e a macrodrenagem, né? Espero ter tempo da gente abordar esse assunto, mas a defesa contra os seus eventos danosos em inundações passa por uma política de drenagem, de manejo de águas pluviais eficiente, sem prejuízo de um manejo dos ecossistemas associados. Então, eu coloquei em cinza, né, que remete muito à engenharia cinza, embora hoje em dia drenagem já se fale muito em agenda verde, soluções baseadas na natureza, jardins filtrantes, jardins de chuva. Então, esse conceito ele traz aqui esgotamento, gerenciamento, preservação e conservação, planejamento, abastecimento e defesa de seus eventos danosos, um componente de drenagem. Então, o saneamento, né, ele já permeia aí o conceito de direito das águas. Tá? Aqui alguns dados, eu vou me permitir passar rápido para a gente abordar mais os aspectos legais, né? O doutor Marcelo Lemos, né, sempre atento, sempre visando, né, resultados práticos. Ele falou, vamos tentar um curso, né, que seja mais atual, sem muita doutrina, vamos mesclar, mas com conteúdo muito pragmático, né, muito útil. Então, eu vou aqui passar rápido para a gente não perder muito tempo. Tá? Só alguns dados estatísticos. Tá, que desde a década de 90 a poluição hídrica piorou em quase todos os rios da América Latina, da África e da Ásia. Então isso, além da escassez, né, da nossa falta de opção
né, diante de 2% de água doce no planeta, sendo que dessa, né, nem 1% está disponível nos rios de fácil acesso. A gente ainda tem o que está disponível, está poluído, então esse é um dado que já consta aí do relatório da ONU de 2018. Aqui aqueles dados, né, que sempre são muito tristes de se trazer, né, que 10 milhões de pessoas já não usufruem de saneamento básico e das quais 1,5 milhões de crianças de até 5 anos morrem por ano em decorrência de problemas com a água. Imaginem 15 maracanãs lotados, se vocês forem imaginar a capacidade aí de 100 mil, né, com mínimo de conforto, 10 milhões de pessoas, né, 1,5 milhões de crianças de até 5 anos morrendo em decorrência de problemas relacionados à água. Então, um número assustador, né, isso a nível planetário, mas ainda assim, obviamente, é assustador, né, como se tivéssemos uma pandemia hídrica constantemente nas nossas vidas, né, ceifando vidas. E outro dado aqui, esse do dado da SUS, que 167.513 internações por ano decorrem de doenças de veiculação hídrica, tá? Aqui, até o colega Marcelo, ele lembrou bem, a aliança do Ministério Público do Sudeste traz muito forte esse conceito que a ONU vem desenvolvendo de segurança hídrica. Então, trouxe aqui, dentro do conceito de segurança hídrica, novamente o saneamento, né, mesclado nos seus conceitos ou nas suas palavras-chave. Então, aqui está o conceito, né, preconizado em março de 2013, que é a capacidade de uma população ou dos povos, né, na tradução do português não fica tão fiel, a capacidade de uma população salvaguardar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água de qualidade. Então, aqui, remetendo tanto ao abastecimento, né, ou seja, ao ter acesso nas áreas urbanas àquela água que é servida, fornecida pela concessionária, qualidade adequada, como também, quando se fala em qualidade adequada, né, remete a essa mesma concessionária de saneamento quando lá montante, né, de uma estação de tratamento de água acima, no rio, né, que é captado por uma estação de tratamento de água, de lançar seus efluentes devidamente tratados. Então, aqui já remetendo ao abastecimento e esgotamento, só que a segunda parte do conceito ainda reforça, né, a questão da poluição. Quantidade adequada de qualidade, quantidade adequada de água de qualidade para garantir meio de sobrevivência, bem-estar humano, desenvolvimento socioeconômico, assegurando a proteção contra a poluição e desastres relacionados à água. O que eu sublinho? Segurar a proteção contra a poluição. Política de saneamento básico, componente de esgotamento fundamental e desastres relacionados à água, tanto desastre, né? A gente pensa aqui só na inundação, mas a gente tem desastre também relacionado à qualidade da água. Se essa água for extremamente poluída e fornecida à população, não deixa de ser, né, uma crise sanitária e um desastre relacionado à água, ou à escassez, né? Mas remetendo novamente à inundação, consequentemente a gente volta a pensar, né, em sistemas eficientes de drenagem. Tá? E aqui, para a gente também avançar um pouquinho, lembrar que os ODS, né, da Agenda 2030, eles trazem alguns subitens que remetem ao saneamento. Então, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, remetendo ao componente abastecimento. O 6.3, até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo, minimizando a liberação de produtos químicos, materiais perigosos e reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas. Então, remetendo, linkando com a política de esgotamento sanitário. O 6.4, importantíssimo, quando a gente fala em balanço hídrico, né, nós temos muitas perdas. O Instituto Trata Brasil constantemente lembra disso, né, das perdas, algo em torno de 30%. No estado do Rio, para vocês terem uma ideia, a região metropolitana tem alguns municípios que perdem até 55%, 60% da água, seja por furto ou por vazamento, né? Então, é um dado aí absurdo, né? Mas a média ali fica até sudeste, entre 30% e 35%, também é bastante considerável se você pensar, inclusive, na perda física, ou seja, você tem que estar captando mais água lá no rio, porque 30%, né, está se perdendo pelo caminho. E quando você tem já uma bacia, um nível de estresse entre os usuários já competindo, isso ainda é mais agravado. Então, o ODS também traz essa questão da eficiência do uso da água. E esse esquema aqui, esse mapinha, eu gosto muito, porque ele traz uma visão sistemática, né, do segurança hídrica, tanto na gestão da água bruta,
como também de segurança hídrica no sistema de abastecimento público, né? E aí traz fatores de estresse, pressão sobre a quantidade das águas, pressão sobre a qualidade das águas, nessa tabelinha azul aqui, né? Problemas relacionados à gestão da água bruta. E já na outra ponta, eu sei que a letra tá pequena, mas é porque é uma imagem, né? Aí dificulta. A segurança hídrica no ponto de vista do abastecimento urbano, né? Alguns fatores que são, né, desempenhados, como a universalização do acesso, a capacidade adaptativa de um sistema. Quando você tem rios com pouca vazão, você tem que adaptar a tomada d'água. Então eu só trago isso, e aqui embaixo vocês vão ver essa seta, né, montante e jusante. Eu gosto desse esquema porque ele, né, primeiro, reforça que segurança hídrica é um problema de gestão das águas brutas, das águas doces, e da gestão do saneamento, da política de abastecimento e esgotamento também, porque volto a dizer, o esgotamento, né, principalmente nos municípios, a montante de uma estação de tratamento de água, eles devem ser priorizados, porque senão esse esgoto compromete a água de quem está jusante, abaixo dessa estação, ou encarece muito o custo de tratamento. Então, por isso eu gosto aqui desse mapa. E aqui, para não dizer, né, que apenas isso está previsto em conceitos de segurança hídrica, são dados concretos da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, agora esse é o nome, né, na sua publicação Conjuntura, lembrando o seguinte: olha como o problema, né, do esgotamento reflete na oferta hídrica e na segurança hídrica. No caso das regiões metropolitanas, a baixa segurança hídrica é resultado das demandas expressivas dos grandes aglomerados urbanos, além da má qualidade das águas, poluídas principalmente por esgotos domésticos sem tratamento adequado. E aí, né, o mesmo relatório ele ressalta que os dados de qualidade da água empregados nessa avaliação da dimensão ecossistêmica, ou seja, a ANA avaliou, né, o componente água para as pessoas, água e natureza, água e clima, ou água e resiliência, água para a economia, mas quando ela fala em água e ecossistemas, né, e a proximidade dessa visão de água e ecossistema com água e as pessoas é muito próxima, né? Você ter um rio poluído vai impactar tanto, né, a ictiofauna, a vazão ecológica, enfim, para os ecossistemas, a fauna associada, como também as pessoas, né? Tanto que usam até bioindicadores em reservatórios para saber a evolução da água para abastecimento humano. Então, né, o impacto nas espécies, ele existe, só que na espécie, né, na ictiofauna, ele é direto, enquanto que para a gente nós temos ainda a sorte, daqueles que assim têm, de ter uma estação de tratamento de água fazendo esse permeio, nessa barreira. Mas vamos lá, então o dado de qualidade da água, ele considera o impacto de lançamento das cargas efluentes nos corpos hídricos receptores. Então, para vocês verem que na metodologia de estabelecimento da avaliação da dimensão ecossistêmica, o lançamento de efluentes já é empregado como um fator. E aí, voltando aqui, né, no sentido da seta, o Atlas ele ainda diz o seguinte: e o Plano Nacional de Segurança Hídrica, olha a importância, ele prevê ações em esgotamento sanitário com foco no tratamento para a proteção dos recursos hídricos. E aí vou repetir aqui, vou reproduzir. Em várias bacias, os investimentos em coleta e tratamento de esgoto possuem magnitude equivalente às intervenções estratégicas do Plano de Segurança Hídrica, né, como reservatórios, grandes adutoras, que têm essas intervenções estratégicas. Então, o investimento em despoluição a partir da expansão da coleta e tratamento de esgoto é uma intervenção estratégica no Plano Nacional de Segurança Hídrica, tendo bastante relevância na garantia da segurança hídrica do ponto de vista da qualidade da água. Tá? E aí, quando ele fala em ponto de vista da qualidade da água, ele está se referindo aos usos múltiplos. Ele não está referindo, obviamente, só a água para a natureza ou o componente ecossistêmico da água. Então, vejam a importância do avanço na coleta e tratamento de esgoto, na política de saneamento, para a preservação e a despoluição de mananciais. Porque se a gente preservar o que já tem, a gente já vai viver ali no estresse, né? Se a gente, inclusive, perder, então imagina, né? E a ANA ela tem essa preocupação também, né, de exortar fontes alternativas, né? Mas se já está difícil manter, né, os mananciais de abastecimento público que possuímos, que dirá despoluir para gerar fontes alternativas, né? Mas é um desafio que a gente não pode se desincumbir e tem que buscar. Tá aqui um precedente do ministro Herman Benjamin, eu gosto muito porque ele traz, né, essa integração das águas e do saneamento, né, nessa ementa do julgado dele, tá? Que ele fala o seguinte: que é indiscutível que sem água na vida, o abastecimento público é o uso prioritário por excelência dos recursos hídricos,
E aí ele fala: logo, qualquer outro emprego da água, de suas fontes e do entorno dos rios, lagos, reservatórios e fontes subterrâneas que venha ameaçar, dificultar, encarecer ou inviabilizar o consumo humano, imediato ou futuro, deve ser combatido pelo Estado. Vejam que ele não está falando só do manancial, ele está falando do entorno dos rios, lagos, reservatórios, fontes subterrâneas, ele está falando daquelas APPs hídricas, como alguns chamam, como a faixa marginal de proteção, a área do entorno de nascentes, do entorno de reservatórios. Então, o ministro Herman, né, preocupado com essa visão sistêmica, holística do meio ambiente, tutelando, né, os serviços ecossistêmicos, não é simplesmente, né, o microbem ambiental na sua visão compartimentada, né, é a noção de funções ecossistêmicas, de serviços ambientais, tudo isso convergindo para a política de saneamento básico, componente abastecimento. Então, o ministro Herman, nesse julgado, acho que ele foi muito feliz em fazer, né, esse cotejo dos ecossistemas relacionados à provisão hídrica, né, cotejado com a política de abastecimento público. Tá? Aqui eu gosto desse trecho do julgado dele também. Ele fala o seguinte: na disciplina dos recursos hídricos, 2 diplomas federais são de observância obrigatória para estados, Distrito Federal e municípios: a Lei 9433 de 97 e a 11.445 de 2007. Vejam, ele fala na disciplina dos recursos hídricos, né? Porque alguns dizem, não, a política de saneamento básico, ela tem um artigo, né, que diz que essa lei aqui, ela não tem nada a ver com recursos hídricos. A gente vai ver que não é bem assim. Aí o ministro Herman, sendo enfático, até quando ele traz esse julgado sobre o artigo 45, que eu acredito que o doutor Eduardo Viegas vai tratar, ele é especialista nesse tema, né, da denominada rede ociosa, tanto para água quanto para esgoto, aquela questão da conexão compulsória. Vou deixar que ele aborde o tema, é um tema que merece um aprofundamento, mas ele fala, né, nessa disciplina dos recursos hídricos, contemplando esses 2 diplomas, né, no mínimo, a 9433 e a 11.445. Tá? E aí ele, né, conclui aqui que em ambos os diplomas, 9433 e 11.445, esses diplomas devem ser casados com a legislação da proteção ao meio ambiente. Né? Eu vou citar, por exemplo, a 6938, de 81, Lei da Política Nacional, e a 9985, né, a Lei do SNUC, que também as unidades de conservação têm um papel importantíssimo aí na preservação dos mananciais. Tanto que é um dos objetivos, você pode ter um dos objetivos de criação de uma unidade de conservação, seja proteção integral, o uso sustentável, né, a proteção dos recursos hídricos. Então ele fala que esses diplomas devem ser casados com a legislação de proteção ao meio ambiente. Tá? Aqui só um trechinho da professora Luísa Machado Granziera, que ela diz o seguinte: ao tratar da integração entre as políticas cotejadas, recursos hídricos e saneamento, a doutrina tem observado com razão que, ainda que existam instrumentos normativos distintos para tratar do meio ambiente, dos recursos hídricos e do saneamento básico, a garantia do direito ao meio ambiente equilibrado depende de uma aplicação integrada dessas leis, bem como de uma governança bem estabelecida entre seus atores. Então, a conexão, né, a integração é inquestionável. E aí, quando eu citei, né, que tem um artigo da Lei 11.445, que pode gerar confusão, o professor Edson Milaré, ele traz aqui esses 5 ordens de ideia, né, ou 5 ponderações que fazem com que a gente interprete esse artigo, né, da forma correta. Então, o artigo 4º da 11.445, ele diz: os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. E aí, por isso que eu coloquei essa imagem, né, que se você interpretar literalmente esse dispositivo, você vai tirar uma pecinha equivocada aí, né, e todo o seu raciocínio, né, toda a estrutura subjacente ao seu raciocínio pode te levar a conclusões equivocadas. Então, o que significa isso? Como deve se interpretar? É óbvio que a 11.445 traz a questão da concessão, da licitação, né, de princípios específicos, mas ela deve ser interpretada sistematicamente com a matéria-prima, né, principalmente do abastecimento, que é a qualidade das águas, ou o corpo receptor dos efluentes, ou seja, a água para diluição de efluentes. Então, quando a doutrina, né, pondera sobre esse artigo, ela fala: sim, o saneamento é mais um dos usuários da água, mas é necessária a integração das ações, uma vez que o setor de saneamento utiliza a água para o abastecimento público, que é a diluição de efluentes, como eu falei. O abastecimento de água potável depende de mananciais em boa qualidade e quantidade, fornecendo água segura para as populações,
E aí ele conclui: o dispositivo em comento deve ser interpretado de forma sistêmica, com adaptação de sua pureza gramatical. Então, importante fazer essas ressalvas. Agora, entrando em aspectos mais práticos, tá, das duas leis, tem 20 minutos ainda, Marcelo, acredito que eu vou dar conta, tá? Então, vou passar bem rapidinho. Essa imagem aqui que eu estou querendo quase que simbolicamente passar a ideia de que primeiro a gente vai navegar da 9433 para 11445 e depois eu vou fazer o caminho inverso, tá? Nesse diálogo de fonte, ou como o ministro Herman Benjamin falou, desses dois diplomas essenciais à compreensão do tema. Tá? Começando pela 943397, tá? A gente já tem como um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, garantir a necessária disponibilidade de água em padrão de qualidade adequado, volto a falar da questão da qualidade, dentre as diretrizes de ação, né, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação do aspecto de quantidade e qualidade, integração dos recursos hídricos com a gestão ambiental, acabei de citar o exemplo, o trecho do acórdão do ministro Herman, articulação, esse aqui eu vou enfatizar, articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários. Então, planejamento, como o Dr. Marcelo falou aqui, do setor de saneamento deve ser compreendido no plano de bacia como um componente estratégico. Claro que mineração também, agricultura também, mas aqui nos próximos slides a gente vai falar dessa integração entre plano de bacia e plano de saneamento básico. E aí a lei já exorta isso como uma diretriz de ação. Tá? E lembrando, né, aqui que quando a gente fala em balanço hídrico, componentes da política de saneamento interferem significativamente no balanço hídrico. Então a gente tem os índices elevados de perda de água, ou seja, aumentando, inflando a demanda, né, de uma forma anômala, anômala porque a quantidade de população continua a mesma, mas a perda faz com que você eleve a demanda para suprir as perdas, né? E além dessa anomalia, a gente tem a ausência de tecnologia de reuso, algo que na União Europeia, né, nos países da União Europeia isso já vem se praticando, Israel então demais, para justamente não impactar na demanda, e do outro lado aqui da balança, impactando a oferta, o uso inadequado do solo e a poluição hídrica, sem falar nas mudanças climáticas, também interferindo. Tá? Ainda na 9433, a gente tem um dispositivo específico, né, determinando que os municípios integrem a sua política de saneamento à política de recursos hídricos, é o artigo 31, ele é bem claro em falar que os poderes executivos, e aí eu vou focar em município, não vou falar em prestação regionalizada, aqui não vai dar tempo, né? Mas prestação, seja ela municipal ou regionalizada, também até para você poder interpretar o artigo 30, que fala em poderes executivos estaduais, então numa governança mais regional. Então, o artigo 31, né, determinando essa integração da política de saneamento básico com a política federal estadual de recursos hídricos. Né? E, como o doutor Marcelo bem colocou, a gente tem os instrumentos da política de recursos hídricos, eu não vou falar aqui vou fazer esse cotejo de cada um com a política de recursos hídricos, mas vou aqui pegar pelo menos um enquadramento e um plano de recursos hídricos. Tá? E o plano de recursos hídricos, o conteúdo mínimo dele já traz essa obrigação de trazer o diagnóstico da situação dos recursos hídricos, do balanço entre a disponibilidade das demandas atuais e futuras e do seu aspecto quali e quantitativo, identificando conflitos, ou seja, remetendo novamente, né, a importância do saneamento. E o mais importante, né, eu sempre faço um paralelo do plano de bacia com o conteúdo mínimo dele com a resolução 186 do EIA-RIMA, né, do CONAMA. A resolução 186 ela traz lá o conteúdo mínimo de um EIA. E um plano de bacia, a colega Luciana Cury abordou bem isso na outra aula, é basicamente um diagnóstico, um prognóstico e um plano de ação. Então, trazendo a ideia de plano de ação, vejam que é importante considerar o saneamento aqui no plano de bacia. Metas de racionalização do uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Então, um plano de ação de um plano de bacia, né, ele deve conter essas metas, né, de melhoria da qualidade e da quantidade, e isso, obviamente, passa pelo aprimoramento da política de saneamento básico. Tá aqui um mapa do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana, né, o azul escuro é com rede com tratamento, né, e aqui, se vocês pegarem, não sei se eu consegui ver Nova Iguaçu, aqui, imaginem uma linha ali
entre Nova Iguaçu e Seropédica, né, não tem nada com azul escuro para cima, né, nesses territórios mais claros. E é justamente onde estão os afluentes de um manancial de abastecimento público que atende 9 milhões de pessoas na região metropolitana. E a prioridade do saneamento aqui na capital, a jusante do sistema de abastecimento público, ou seja, abaixo. Então, olha que drama, né? Você teve um avanço, embora necessário, mas você tem que ter avanço a montante e a jusante. E a mesma companhia de saneamento, é algo que é ilógico, né? Ou seja, a companhia que lança o seu esgoto lá em cima sem tratamento é a mesma que pega essa água embaixo e fornece para 9 milhões de habitantes. Então, olha que raio-x crítico, né? Você tem aí, né, o vermelho é sem tratamento, sem rede, o que é pior ainda. Sem rede é o vermelho, o azul claro é com rede sem tratamento. Tudo isso a montante de um manancial de abastecimento público. Aqui o enquadramento, na UHP6 você tem tudo 4444, que são os, né, para coliforme, para fósforo, oxigênio dissolvido, DBO, e é justamente onde estão os mananciais afluentes, né, do principal rio, que é o Guandu. Aqui está uma imagem aqui de uma operação que nós fizemos com os colegas do MP do Rio, né, justamente indo no manancial e saindo, né, do relato da companhia de que era um problema pontual de qualidade de água na rede, né, e que isso era sazonal, o aumento da temperatura, da eutrofização dos corpos hídricos. E aí, né, nós fizemos esse trabalho com as universidades, com o Comitê de Bacia, fizemos o caminho das águas, como a gente gostava de dizer, e viu que o problema era da água bruta, que não ia se resolver de forma tão simples como, né, estava sendo dito, né? E aí, né, conseguimos compreender numa visão sistêmica que a estação de tratamento de água podia ali fazer a alquimia que fosse, né, um coquetel de produtos químicos, que se a gente não tivesse o olhar atento para a bacia hidrográfica, nós continuaríamos reincidindo e pior, fazendo inovações na estação de tratamento de água com produtos, né, cuja a lógica do princípio da precaução remeteria a muitos cuidados, ou seja, estava se fazendo, a colega Gisela Pequeno, se estiver nos acompanhando, ela lembra bem disso, um verdadeiro laboratório. Vamos fazer isso aqui a nível experimental para ver se a gente melhora o odor, mas você gera subprodutos químicos associados ao sulfato de alumínio, por exemplo, ao próprio cloro, que são perigosos à saúde humana. Então, não é melhor a gente pensar na saúde da bacia hidrográfica, né? O colega Marcelo, a gente sempre usa essa expressão, a saúde da bacia hidrográfica. E aí, subindo o rio, né, a gente consegue ver o problema da poluição e você começa a ter o foco, não na consequência, em aplicar produto, né, carvão ativado, na estação de tratamento de água, mas na qualidade do manancial. Tá? Aqui essa expressão em alemão eu fiz brincando até com o colega Murilo Bustamante, né, que eu fiz numa apresentação. E o que a gente quis dizer com isso, né? Coloquei aqui em alemão para remeter, quase que numa tradução, né, para aqueles que lembram, né, da música do Kid Abelha, não deixe de cruzar o seu olhar com o meu, né? Aí o seguinte da música, eu vou jogar meu corpo em cima do seu, é a necessidade, né, da política de abastecimento público atentar para a política de recursos hídricos, né, para a gestão da bacia hidrográfica e vice-versa. Então, uma má gestão dos recursos hídricos, né, vai lançar esse corpo poluído na eficiência e até mesmo na viabilidade do serviço de abastecimento de água. Então, né, é uma brincadeira, mas é que quando se pensa, né, nesse olhar integrado sob pena, né, ou aqui, né, com a consequência de um corpo desaguando em outro, a nível de política, né, são os efeitos deletérios da má prestação de serviço de esgotamento na política de recursos hídricos e vice-versa, tá? E aqui, né, a captação, eu não vou me ater muito a isso, os gráficos das análises de água, demonstrando, né, as maiores concentrações de esgoto nos afluentes do Rio Guandu, indicando a precariedade do lançamento, do tratamento. Aí fala, né, tirando, como o Guandu, o rio principal, tem uma vazão muito alta, muito significativa, né, ele ainda consegue diluir os poluentes, mas os menores afluentes não. É tão concentrada a carga de esgoto que a vazão, né, não é significativa ao ponto de diluir esses poluentes. Então, olha o que o próprio INEA, a partir dessa nossa pressão para monitorar, para criar novos monitoramentos em pontos, né, de rios afluentes e não só no rio principal, olha o que ele constatou, né, embora já não nos parecesse óbvio. Todos os demais rios, ou seja, com exceção do Guandu,
tiveram suas águas classificadas entre muito ruins e ruins, ou seja, impróprias para tratamento convencional visando abastecimento público, sendo necessários tratamentos mais avançados. Ou seja, embora o Guandu, né, seja captado pela Estação de Tratamento de Água, antes dele ser captado, ele sofre um bombardeio, né, chamam até de valões, que é uma pena se chamar um rio de valão. Ele sofre um bombardeio de rios extremamente poluídos e aquela água que era classe 2 começa a descambar até para uma água classe 4, que é uma água de pior qualidade, né? Que é a pior no ranking da CONAMA, que classifica as águas. Então, para a gente poder agora, aqui nos 10 minutos restantes, trazer, né, uma sugestão de como trabalhar no planejamento da política de saneamento, instrumentos da Lei de Recursos Hídricos, eu trouxe aqui alguns dispositivos que eu considero interessantes, tá? Então, como princípio fundamental, o artigo 2º, ele traz, né, no inciso 6º, a articulação da política de desenvolvimento urbano, regional, habitação e proteção ambiental e recursos hídricos como fator determinante para o saneamento, ou seja, o legislador já sinalizando, né, a importância dessa integração de políticas de gestão de território, gestão ambiental e gestão de recursos hídricos com a política de saneamento. Artigo 11, aí, doutor Marcelo, né, que o senhor bem lembrou no início aqui dos nossos trabalhos, são condições de validade dos contratos, né, artigo 11, parágrafo 1º. Os planos de investimento e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Então, eu estou enfrentando isso agora em alguns municípios, né, que não aderiram à prestação regionalizada. Já é importante dizer, e a gente conseguiu fazer isso também na modelagem do BNDES, já sinaliza no edital, embora já esteja na lei, que o plano, né, diretor de investimentos não vai seguir uma lógica empresarial de onde tem mais renda, onde eu vou conseguir mais recursos, onde eu tenho mais perda. Ou seja, não é o lucro que vai pautar a sua expansão, é o seu cronograma de expansão. O seu plano de saneamento básico, ele necessariamente deve orientar, ter uma política pública, plano de saneamento, o seu caderno de investimentos. Mas mais do que isso, e eu gosto do dispositivo seguinte, o plano de saneamento, por sua vez, está aqui no parágrafo 3º do artigo 19, ele deve ser compatível com o plano de bacia hidrográfica, com os planos diretores dos municípios ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado, os PDUs. Então, veja, plano diretor de investimento que a concessionária faz, né, pautando ali seus investimentos para os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, compatível com o Plano Municipal de Saneamento, que tem uma legislação específica, obviamente, tem o seu conteúdo, mas o terceiro, né, e mais importante, é o plano de bacia. Então, há uma necessidade de tríplice integração, plano diretor, plano de saneamento, plano de bacia, né, e aí você consegue ter uma política verdadeiramente de Estado orientada com planejamento, né, visando a saúde da bacia hidrográfica como um todo. O exemplo do Rio de Janeiro mostra bem, né, que certamente, né, numa prestação quase que monopólio pela antiga estatal, o plano de bacia estava sendo consideravelmente, né, quase que totalmente relegado. Tá? Aqui, um exemplo prático, né, de como se conseguir algum resultado efetivo a partir dessa visão do planejamento integrado. Né? Na modelagem do BNDES, não sei se foi por mérito do MP, vou falar que é mérito de todo mundo que atua na audiência pública, né, no processo como um todo, mas vejam que a meta de 12 anos, 10, 12 anos, né, SAA é abastecimento e SES é esgotamento, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. E por que Queimados está com 5 anos, né, no abastecimento e no esgotamento, Japeri 5 anos e 5 anos, e a gente conseguiu também para Piraí, Paracambi, que veio no outro bloco. Né? Porque justamente demonstramos que o plano de bacia apontava ali as áreas mais estratégicas do ponto de vista dos mananciais de abastecimento público. Então está aqui um trecho do caderno de encargo, excluem-se deste critério geral, né, são os 12 anos, os seguintes municípios cujas bacias hidrográficas afluem ao Rio Guandu, no sentido de minimizar, em mais curto prazo, a contaminação do principal manancial da região metropolitana do Rio de Janeiro. Japeri, Miguel Pereira, Paracambi, Piraí, Queimados, Rio Claro e Seropédica. Ou seja, metas mais reduzidas, 5 anos, se a gente for lembrar daquele gráfico ali, né, de
zero de tratamento, alguns com 10% de coleta. É uma meta ambiciosa e, felizmente, né, ao invés de ficar ajuizando a ação civil pública, né, trecho de rio por trecho de rio, bairro por bairro, já coloca isso logo no planejamento da concessionária, muito, né, mais estratégico, creio eu, muito mais impactante, ainda mais se a gente pensar numa prestação regionalizada, tá? Aqui, doutor Marcelo, para, né, não cometer a mesma indelicadeza da primeira aula, né, que eu invadi o tempo aí da colega Luciana Cury, tenho 4 minutinhos para terminar 10h30 para o doutor Eduardo fazer a sua apresentação. Eu vou destacar agora os instrumentos de gestão da política de saneamento, que também precisam ser integrados ou interpretados sistematicamente com a política de recursos hídricos. E a própria 11445, agora, né, nesse caminho que eu falei inverso, né, já comecei isso falando dos dispositivos, né, que tratam dos princípios da integração do planejamento, da 11445, esse caminho inverso da 11445 para a 9433. Então, a 11445 traz também como princípio fundamental, né, a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente na política de abastecimento e esgotamento sanitário, inciso 3º, a integração da estrutura e dos serviços e da ET elevatória com a gestão eficiente dos recursos hídricos. E, importantíssimo aqui, né, a gente tem falado muito em norma de referência. Eu, particularmente, acho válido a gente ter a ANA, né, a professora Maria Luísa também vê assim a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, tendo esse papel de edição de normas de referência, porque, como a gente viu, gestão de recursos hídricos e gestão de saneamento estão ligados, né? Há uma conexão umbilical aí. Então, não há que se fazer dissociação. E você ter isso numa mesma agência reguladora, você permite a edição de normas permeadas com as duas preocupações. Então, né, vejam que as normas técnicas que a agência reguladora vier a emitir, inclusive seguindo normas de referência da ANA, né, podem trazer normas, no meu entender, assim como a professora Luísa Machado, devem trazer normas que sejam pautadas por essa preocupação com a qualidade do manancial. O artigo 23 nos permite extrair essa conclusão. O 44 e o parágrafo 2º, que fala que o licenciamento das ETs pode e deve ser visto, compreendido como uma estratégia de avanço progressivo dos padrões de qualidade ambiental, ou seja, órgão licenciador não licencie de qualquer maneira uma estação de tratamento de esgoto. Atente para o plano de bacia hidrográfica, atente para as metas de enquadramento, para exigir, por exemplo, um tratamento terciário ao invés de um secundário, ou de um secundário ao invés de um primário, quando assim, né, não o órgão entender discricionariamente sem critério, mas quando assim o apontar o plano de bacia. Tá? Aqui, só lembrando as metas de enquadramento, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, um TAC que nós fizemos justamente, né, no município de Queimados, 16 estações de tratamento de esgoto ineficientes, não operando. Conseguimos colocar um cronograma de 2 anos, né, para que recuperasse essas estações e colocasse em plena carga, preocupados justamente com essa visão entre licenciamento ambiental dessas ETs, outorga de lançamento e eficiência operacional que tem normas de regulação disciplinando, ou seja, você faz um cotejo, esse condicionante de licença, condicionante das outorgas e normas regulatórias, tudo isso pautado por uma visão, esses instrumentos de gestão iluminados por uma visão de planejamento de melhoria desse recurso hídrico. Tá? Aqui, para 2 minutos restantes, reforçando que a própria lei que disciplina as competências da ANA 9984 de 2000 nos dá esse manancial, né, aqui uma simbologia de recursos, mas nos dá esse arsenal, não prefiro manancial do que arsenal, mas nos dá esse suporte de instrumentos para exigir normas regulatórias que irradiem para as agências subnacionais que tragam essa preocupação mesclada de política de saneamento e política de recursos hídricos. Então, a ANA, né, estabelecerá normas de referência sobre redução de perda de água, reuso de efluente tratado, e aí vocês, né, lembrem daquela balança que eu trouxe, como isso impacta na demanda, normas e metas de substituição do sistema unitário pelo separador absoluto. Vejam a importância da ANA entrar nessa questão, né, o sistema de captação em tempo seco, que você utiliza a rede de drenagem como uma etapa do transporte
né, remetendo a uma edge, mas que quando chove muito, você tem que abrir a comporta, e isso acaba extravasando para os corpos hídricos, né? Porque além da vazão da chuva, você tem vazão de esgoto, e isso funciona bem na escassez, mas com precipitações pluviométricas nem tanto. Então, a ANA entrando nessa questão da substituição, né? Olha, tudo bem que por hora você pode operar o sistema unitário, coleta em tempo seco, mas vamos fazer uma separação, vamos migrar para o sistema de separação absoluta para poder garantir que cada um siga o seu caminho. Então, a importância de dar uma referência sobre esse tema. 10h31, doutor Marcelo, o resto era decorrência desse papel da ANA. E só para aqui fechar em 1 minuto, lembrando que a drenagem também tem um impacto importantíssimo e deve ser compreendida, só vou ler esse trecho, junto com a gestão dos recursos hídricos, tá? Porque a micro e a macro drenagem, a micro costuma ser conduzida pelo município e a macro pelo Estado. Então, eu gosto desse trecho da professora Valéria Nagy, que ela diz o seguinte, inclusive, né, falando de soluções baseadas na natureza. No caso da drenagem urbana, um tipo de SBN utilizado é a infraestrutura verde, que contribui para adaptar as áreas urbanizadas para que acomodem melhor as águas pluviais, colaborando para a resiliência urbana. A infraestrutura verde, por exemplo, permite diminuir o escoamento superficial, sobrecarregando menos o sistema de drenagem instalado, controlando a poluição difusa e aumentando a infiltração. Então, né, a professora lembra que se a gente continuar trabalhando o sistema de drenagem unicamente com olhar, né, para 11.445, a gente não vai conseguir resultados positivos, porque muitas cidades, né, têm a interface com rios cortando o seu território, e é na macrodrenagem, dragagem desses rios, soluções baseadas na natureza, que você vai reduzir os riscos de inundação, e não simplesmente desobstruindo, né, galerias de águas pluviais e bueiros.